A Igreja Cristã é estudada por Charles H. Spurgeon. A Igreja de Deus é um jardim, assim chamada no livro de Cantares de Salomão. Portanto, sei que não estamos errados em usar esta ilustração. Mas o que representa um jardim? Em primeiro lugar, implica separação. Um jardim não é uma terra não cultivada, um matagal, uma terra pública, nem um deserto. Ele é cercado ao redor, está fechado ali. Cristãos. Quando vocês se unem à igreja, lembrem-se também que, por profissão, são guardados nela para o Rei Jesus. Desejo sinceramente ver a parede de separação entre a igreja e o mundo tornar-se mais ampla e forte. Acreditem em mim, nada me entristece mais do que ouvir membros da igreja dizer: bem, não há mal nisso, não há mal naquilo, e se aproximarem do mundo o máximo possível. Não importa o que vocês pensem disso, mas tenho certeza de que vocês estão se afastando da graça mesmo quando levantam a questão de até onde podem ir na conformidade com o mundo. Devemos evitar a aparência do mal, especialmente nesta época festiva do ano, o Natal, quando tantos de vocês estão tendo suas festas, suas brincadeiras de crianças e todas essas coisas. Eu gostaria que vocês fossem duplamente zelosos e lembrados, membros da igreja, de que vocês são cristãos o tempo todo, se de fato são. Não podemos conceder dispensas ao pecado, como a Igreja Católica fez nos dias de Lutero. Vocês devem estar sempre vestidos com suas fardas, como soldados de Cristo, e nunca, em tempo algum, dizer: bem, vou fazer isso só agora, é apenas uma vez por ano, farei como o mundo faz, não posso ficar fora de moda. Vocês devem estar fora de moda, ou fora da verdadeira igreja, lembrem-se disso, porque o lugar da Igreja de Cristo está totalmente fora dos costumes do mundo. Vocês são chamados a seguir adiante sem o regimento, suportando sua reprovação. Se vocês querem ficar no acampamento, não podem ser discípulos de Cristo, pois o amor pelo mundo é inimizade com Cristo. Vocês devem ser separados ou serão perdidos. Se vocês querem ser comuns, não podem ser um jardim, e se desejam ardentemente ser um jardim, então não busquem ser comuns. Mantenham as cercas levantadas, mantenham os portões bem trancados. Os jardins do rei não devem ser deixados abertos para ladrões e salteadores. Não se conformem com o mundo, mas sejam transformados pela renovação de suas mentes. O jardim do rei é um lugar separado, guardem isso. O jardim do rei é um lugar de ordem. Quando você entra em seu jardim, não encontra as flores todas espalhadas de qualquer maneira, mas o jardineiro sábio as dispõe de acordo com suas matizes e colorações, de modo que, no meio do verão, o jardim pareça um arco-íris quebrado em pedaços e deixado sobre a terra, uma visão prazerosa de contemplar. Todos os cercados são regulares, os canteiros proporcionais, e as plantas bem arrumadas, como deveriam ser. Assim deveria ser a igreja cristã: pastores, diáconos, presbíteros, membros, todos em seus devidos lugares. Não somos um monte de tijolos, mas uma casa. A igreja não é um simples amontoado, mas deve ser um palácio construído para Deus, um templo onde ele se manifesta. Vamos todos tentar manter a ordem na casa de Cristo e, acima de tudo, repudiar a discórdia e a confusão. Sejamos pessoas que sabem como manter a dignidade, mantendo uma ordem adequada e regularidade em todas as coisas. Não buscamos uma ordem em que todos fiquem em seus lugares dormindo, como corpos em catacumbas, mas desejamos uma ordem em que todos trabalhem em seus lugares para a causa comum do Senhor Jesus. Que nunca sejamos uma igreja desordenada, desunida, irregular. Que haja ordem no jardim, preservada pelo poder do amor e da graça. O jardim é um lugar de beleza. Assim deveria ser a Igreja de Cristo. Você colhe as mais belas flores de todas as terras e as coloque em seu jardim, e se não há beleza nas ruas, espere encontrá-la nos canteiros do floricultor. Da mesma forma, se não há santidade, amor, zelo nem devoção fora, no mundo, que possamos ver essas coisas na igreja. Não devemos tomar o mundo como nosso guia,
mas devemos superá-lo. Devemos fazer mais do que os outros. O Senhor Jesus Cristo disse a seus discípulos que a justiça deles deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus, ou não poderiam entrar no reino, e o verdadeiro cristão deve buscar ser mais excelente em sua vida do que o melhor dos moralistas, porque o jardim de Cristo deve ter as mais belas flores de todo o mundo. Mesmo o melhor é pouco comparado aos méritos de Cristo, não o coloquemos junto a plantas murchas e secas. Os lírios e rosas mais raros, valiosos e delicados devem florescer no lugar que Jesus chama de seu. O jardim do rei é um lugar de crescimento também. O jardineiro não consideraria que o solo onde suas plantas não crescem seja adequado para se tornar um jardim. Seria um desperdício completo para ele se as mudas continuassem pequenas e os botões nunca se tornassem flores. Assim acontece na Igreja de Deus. Não somos inseridos na comunhão para permanecermos sempre os mesmos, eternamente crianças e bebês na graça. Devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As reuniões de oração deveriam ser escolas de educação prática para nossos amados jovens membros, um lugar onde os pequenos pássaros tentam alçar voo. Se eles tentarem orar, talvez no início não obtenham muito sucesso, mas se não permitirem que a timidez tolos impeça, logo a superarão e se tornarão úteis, não apenas nas orações públicas, mas em milhares de tarefas proveitosas também. O crescimento deve ser rápido quando Jesus é o lavrador e o Espírito Santo é o orvalho celestial. Além disso, um jardim é um lugar de retiro. Quando alguém está em seu jardim, não espera ver todos os clientes andando entre os canteiros para fazer negócios com ele. Ele diz: "Não, estou passeando no meu jardim e espero estar sozinho." Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo reservou a igreja para ser um lugar onde Ele pode se revelar a nós de maneira que não faz ao mundo. Oh, como desejo que os cristãos sejam mais tranquilos e mantenham seus corações mais silenciosos para ouvir a Cristo. Receio que frequentemente nos preocupemos e agitemos, como Marta, com muito serviço, de tal forma que não tenhamos tempo para Cristo, como Maria teve, e não nos sentemos aos pés dele como deveríamos fazer. Que o Senhor nos conceda a graça para manter nossos corações como jardins isolados para que Cristo possa caminhar neles. Então, esta é uma breve descrição do que a igreja é, e a partir de agora, de forma resumida, falaremos sobre quem ela é. A igreja é um jardim, mas é o jardim do rei. A igreja não é minha nem de vocês, mas do rei. É o jardim do rei, porque ele a escolheu para si. Somos um jardim, protegido ao redor. Propriedade particular, escolhido. Um pequeno lugar pela graça cercado. Fora do mundo, este deserto descerrado. Somos do rei porque ele nos comprou. Nabote disse que não entregaria sua vinha porque a tinha herdado. Da mesma forma, Cristo nos recebeu como herança através de um título irrevogável. Somos sua herança, e ele nos comprou tão ternamente com seu próprio sangue que nunca nos abandonaria. Bendito seja seu nome! Somos dele porque ele nos conquistou. Ele nos venceu em uma batalha justa, e agora reconhecemos a validade de sua escritura e confessamos, cada um de nós como membros da igreja, que somos dele e que ele é nosso. Que nobreza isso confere à Igreja de Cristo! Às vezes, ouço pessoas falando desrespeitosamente das reuniões da igreja. Pode haver poucas pessoas presentes, algumas delas podem ser jovens membros, outras idosas, mas fico ofendido quando ouço pessoas menosprezando tais encontros, pois Cristo não os desprezaria. Sempre que a igreja se reúne, seja como um todo ou de forma representativa, há uma solene dignidade sobre aquela assembleia que não se encontra em um parlamento de reis e príncipes. Se Napoleão pudesse reunir todos os governantes deste mundo em um senado em Paris e tivesse um congresso lá, todos eles juntos não se comparariam a meia dúzia de mulheres idosas piedosas que estivessem reunidas como igreja em nome de Cristo, obedecendo ao mandamento do Senhor. Pois Deus estaria com as pessoas humildes e desprezadas, não com os poderosos.
Estou com vocês até o fim do mundo é mais glorioso do que arminho, púrpura ou coroa. Fazer parte da igreja em nome de Cristo e reunir-se como tal supera qualquer assembleia na face da terra e até mesmo a assembleia celestial dos primeiros nascidos, pois é apenas uma parte do grande todo do qual as assembleias da igreja na terra são uma parte essencial. A igreja é o jardim do rei. Agora pergunto, se a igreja é um jardim, do que ela precisa? Uma coisa que certamente é necessária é o trabalho. Não se pode manter um jardim em ordem sem trabalho. Precisamos de mais trabalhadores nesta igreja, especialmente de um tipo específico. Precisamos de alguns para serem agricultores. Recebi uma carta na semana passada de uma moça, eu não a conheço, mas ela disse que tem vindo aqui por 2 anos, que sua alma anseia, e frequentemente tem desejado que alguém fale com ela, mas ninguém o faz. Se eu soubesse onde ela se senta, eu diria aos amigos que se sentam lá que estou envergonhado deles. Não sei como vocês deixam uma pessoa vir a este tabernáculo por 2 anos sem nunca falar com ela. Alguém tem sido negligente, muito negligente. Não digo que vocês devam falar sobre as coisas mais profundas logo na primeira vez que a virem, embora tentem fazer isso a qualquer custo, mas como podem ficar em silêncio por 2 anos? Vocês vêm 2 vezes no domingo, e aquela jovem também, bem, houve 200 oportunidades que vocês perderam, 200 vezes que vocês deixaram aquela pobre alma ir embora, ardendo, sem falar com ela. Eu quero trabalhadores, verdadeiros e esforçados ganhadores de almas. Eu quero agricultores que coloquem a muda onde ela crescerá. Eu quero ajudantes que peguem o cordeirinho assim que nascer e o carreguem em seus peitos por algum tempo, enfermeiros espirituais que confortem os de coração partido e apliquem o óleo da consolação nas feridas dos pobres pecadores vacilantes. Em cada igreja deve haver aqueles que cuidem daqueles que foram plantados. Quando recebemos membros, devemos cuidar deles, e como uma única pessoa não pode fazê-lo completamente, e mesmo os presbíteros e diáconos dificilmente serão suficientes em número para essa grande tarefa. Deve ser o propósito e dever de todo cristão experiente na igreja cuidar atenciosamente dos inexperientes. Acredito que muitos de vocês já estão fazendo isso, e sou muito grato aos amigos zelosos que não têm cargos na igreja, mas que fazem um grande trabalho visitando os enfermos e cuidando dos novos convertidos. O que eu quero é que todos vocês façam o mesmo. Oh, se todos nós estivéssemos realmente preocupados em manter este jardim em ordem, como as bordas seriam bem cuidadas e com poucas ervas daninhas brotariam nos canteiros. Posso perguntar, membros da igreja, se vocês estão cumprindo seus deveres no jardim de Deus? Vocês são escolhidos por Ele e Ele trabalhou por vocês de tal maneira que não precisam fazer nada para obter a salvação. No entanto, vocês não devem ser inertes, pois o seu Senhor disse, vá, trabalhe hoje na minha vinha. Vocês estão fazendo isso? Agradeço se estiverem. Se não, acusem-se. Deveria haver um cuidado especial em cada igreja para recolher os dispersos. Nossas videiras crescerão desordenadamente se permitirmos, mas devemos lidar sabiamente com elas e fixá-las em seus lugares. Devemos estar atentos quando vemos a apostasia começar. Quanto pode ser feito pelos cristãos maduros para deter a apostasia entre os mais jovens? Acredito que metade dos casos de declínio poderia ter sido evitada com um pouco de sabedoria, se os crentes tivessem agido a tempo. Repito novamente, o que nós, como oficiais desta igreja, podemos fazer com tantos? Bem, somos mais de 3.500 membros, mas se vocês cuidarem uns dos outros e se esforçarem para trazer de volta um irmão que esteja enfrentando um pequeno declínio, um pequeno esfriamento, então o jardim do rei será bem cuidado. O jardim do rei necessita de trabalhadores, que todos vocês trabalhem e esta necessidade será satisfeita. Algumas vezes, irmãos, precisamos queimar o entulho e varrer as folhas. Na melhor das igrejas, sempre haverá folhas caindo. Nenhum de nós é perfeito. Sempre há algumas folhas ao redor e não poucos ciscos para serem colocados num canto e queimados.
Posso pedir a um irmão, sempre que ele vir algum erro, para varrê-lo e não comentar nada com ninguém. Sempre que vocês acharem que aquele determinado irmão está se portando inconvenientemente, falem com ele sobre isso com tranquilidade, não espalhem por toda a igreja e produzam desconfiança e suspeita. Peguem a folha e a destruam. Quando um irmão os ofender, de forma que os aborreça, perdoem-no, porque, eu ouso dizer, vocês necessitarão de perdão um pouco mais tarde. Nenhum de nós, talvez, tenha o temperamento mais doce, mas, se o temos, a forma de prová-lo é perdoando aqueles que não o têm. Se todos nós buscarmos fazer a paz, nunca haverá discórdia no jardim do rei que o possa incomodar, mas quando ele andar no seu jardim, ele o achará bonito e em ordem, e todas as flores brotando encantadoramente, e ele encontrará prazer com os filhos dos homens. Eu disse que a igreja necessita de trabalhadores, mas, queridos amigos, ela necessita de algo mais. Necessita de novas plantas. Desejo encontrar algumas hoje à noite. Nosso rei encontra plantas para seu jardim fora do muro. Ele toma os galhos da oliveira selvagem e os enxerta na boa oliveira, e então, a seiva faz a mudança. Que coisa estranha! Não é assim em nossos jardins, mas maravilhas são feitas no jardim do rei. Ele transporta ervas daninhas do monturo e as faz crescer como lírios no meio de seu belo jardim. Vocês serão tais plantas? Que o amor do Mestre possa constrangê-los a desejar ser uma delas, e, se quiserem, vocês conseguirão. Confiem no Senhor Jesus Cristo e vocês serão dele. Descansem somente nele, e vocês serão plantas que foram plantadas por sua mão direita e nunca serão arrancadas. Deus conceda que vocês floresçam nos céus. Mas, queridos amigos, todos os trabalhadores e todas as plantas novas não serão o que a igreja requer se ela não tiver algo mais, pois todo jardim necessita de chuva e sol. Esta igreja nunca prosperaria sem o orvalho do Espírito Santo e o sol do favor divino. Temos tido esta bênção grandemente. Devemos orar para que tenhamos mais. Gostaria de saber de vocês quanto tempo faz que não vêm a uma reunião de oração? Bem, vocês não têm vindo ultimamente porque é época de Natal. Muito bem, não esperava vê-los, e, se esperasse, teria sido desapontado. Mas não era época de Natal até outubro, e vocês não estavam aqui também. Alguns de vocês vêm muito raramente. Se vocês estão legitimamente impedidos em casa, eu nunca pediria que viessem ou os repreenderia por se dedicarem aos seus deveres domésticos, pois vocês não têm o direito de deixar negócios legítimos, que devem ser feitos, para estar aqui. Mas estou certo de que alguns de vocês são desocupados e poderiam vir se quisessem. Eu oro ao Senhor para enviar-lhes um chicote na forma de peso em suas consciências até que venham, pois quando nosso número declina, nos enfraquecemos em nossas orações, e sempre que desprezamos os cultos da noite, no meio da semana, estejam certos de que o poder da piedade se vai, pois os cultos do meio da semana distinguem, bem, um homem. Qualquer hipócrita virá no domingo, mas um homem precisa ter algum interesse no culto religioso para ser encontrado no meio do povo de Deus em oração. Devo crer que alguns de vocês não se interessam se almas são ou não salvas. Devo crer que alguns de vocês não se interessam se seu pastor é ou não abençoado. Devo crer que vocês continuam membros de uma igreja na qual não têm interesse? Devo crer que não significa nada para vocês se Cristo é desprezado ou exaltado. Eu não acreditarei nisso, e contudo, suas ausências das reuniões de oração tendem a me fazer temer que seja assim. Eu imploro a vocês, corrijam-se nesta questão, e assim como o jardim do rei precisa de chuva e sol, e não podemos esperar ter isso sem oração, não nos esqueçamos de nos congregarmos, como é costume de alguns. Mais orações e mais pessoas que orem. E por aqueles que oram, orem com mais fervor e constância na súplica. Um favor eu pediria. Se vocês não vêm às reuniões de oração, e muitos, eu sei, não podem, e eu não estou falando com vocês, nem os culpando, orem em família, orem em segredo por nós.
Não nos deixem ser escassos em oração. É muito ruim vir a ser pobre financeiramente, porque nós necessitamos disso para 1000 causas e não podemos continuar sem ele. Mas podemos fazer melhor sem dinheiro do que sem oração. Devemos ter suas orações. Eu quase digo que se não nos derem suas orações diárias, desistam de sua comunhão, pois não é proveitosa para vocês e não pode ser útil para nós. O mínimo que um membro de igreja pode fazer é suplicar a Deus que derrame suas bênçãos. É o jardim do rei, e vocês não orarão por ele? É o jardim onde ele sente prazer em estar e o qual ele adquiriu com seu sangue. Suas orações não subirão em favor do florescimento desta igreja e para que seu reino venha? Por último, o que este jardim produz? Algumas vezes, em nosso jardim, temos uma árvore que está tão carregada de frutos que temos que colocar escoras em seus galhos. Existem uma ou duas deste tipo nesta igreja, que carregam muito fruto para Deus e são tão fracos fisicamente que sua própria frutificação, no zelo e dedicação, parece que os quebrará. Eu oro a Deus que, com sua promessa graciosa, possa sustentá-los. Temos, porém, receio de que este não seja o retrato da maioria de nós. Às vezes você diz ao jardineiro: aquela árvore dará frutos nesta estação? Já era a hora deles aparecerem. Ele olha, olha e olha de novo, e por fim, o bom homem diz: acho que estou vendo um pequenino lá no topo, Senhor, mas não sei se dará muito. Este receio é a fotografia de muitos professos. Há fruto, ou então eles não seriam salvos, mas é um pequenino. Que sua oração seja, não somente por fruto, mas por muito fruto, e que Deus possa enviá-los. Lembre-se, se existir algum fruto, ele pertencerá ao Rei. Se uma alma é salva, ele deve ter a glória por isso. Se algum avanço é feito na grande causa da verdade,